E aí, turma do primeiro ano, tudo na paz? Como é que tá vocês, gente? A paz, com saudade de vocês danada, viu? Como é bom a gente, se pudesse voltar, né? Contato físico, é ótimo. Bom, vamos lá, turma. Continuando nossa Idade Média, agora nós vamos falar sobre Império Romano do Oriente ou Império Bizantino, ok? Continuando, falando sobre a Idade Média e os acontecimentos que aconteceram durante esse período que durou a Idade Média, ok? Está aí um mapa do Império Romano do Oriente. Vocês lembram, gente, que o Império Romano do Oriente é a mesma coisa de Império Bizantino, porque o Império Romano do Oriente, a cidade tinha como capital Constantinopla, e Constantinopla foi criado em cima das ruínas da cidade de Bizâncio, uma antiga colônia grega chamada Bizâncio. Daí o nome também de Império Romano do Oriente, chamado de Império Bizantino, certo? Império Bizantino. Esse Império Romano do Oriente vai ter influência muito da sociedade grega, dos costumes gregos, da religião grega, não só grega, como oriental de uma forma geral. Está aí o mapa do Império Romano do Oriente, onde atingiu em toda a sua plenitude, certo? Toda a sua plenitude, ó. Aqui, ó, essa região aqui, ó, Constantinopla, é aqui que fica o Estreito de Bósforo e Dardanelos, ó. Aqui é a Turquia, ó. A Turquia é um dos poucos países que tem parte aqui na Ásia e parte aqui na Europa, ó, a Turquia, ó. E aqui é o Estreito de Bósforo e Dardanelos, ó, certo? É aqui que vai se desenvolver o Império Romano do Oriente. Bom, vamos lá, então. Império Romano do Oriente tinha como capital Constantinopla, localizava-se entre o Ocidente e o Oriente, desenvolvia um intenso comércio com as atividades vizinhas. Por que desenvolvia um intenso comércio? Olha só, olha essa posição aqui, ó, certo? Ou seja, era uma posição, era um entreposto comercial Constantinopla. Existia povos aqui, ó, nessa região toda, aqui e aqui. Então, aqui era um ponto de passagem. Então, Constantinopla recebia povos de várias regiões e o comércio se desenvolveu, o comércio se tornou um dos mais fortes do mundo. Esse comércio de Constantinopla, por causa da sua posição privilegiada. O Império Romano do Oriente estava alicerçado no poder centralizado e despótico. O imperador do Império Romano do Oriente, ele era centralizador, ele era absolutista, ele era despótico, ele governava com mão de ferro. E nós vamos falar de um específico aqui, que é o imperador Justiniano, certo? Que o ápice, o apogeu do Império Romano do Oriente, do Império Bizantino, aconteceu justamente no governo de Justiniano. O imperador comandava o exército e a igreja, sendo considerado representante de Deus. Assim como o Império Romano do Ocidente, o imperador era considerado uma divindade, certo? Era considerado um representante de Deus, era uma pessoa que não podia ser questionada, porque ele representava os deuses. E no caso do Império Romano do Oriente, já o Deus único, porque quando foi firmado nesse império que a gente está falando aqui, Roma já tinha assumido o cristianismo como religião oficial, o cristianismo católico. O Império Romano do Oriente preservou muitas das instituições latinas, como as normas políticas e administrativas, principalmente as leis, principalmente o direito. Foi muito usado, o direito romano do Ocidente, foi muito usado pelos romanos do Oriente. Ok? Bom, tá aí, gente, o imperador Justiniano, a imagem dele, certo? Aqui era uma arte bizantina, é uma característica do Império Bizantino, é esse tipo de arte, em vitrais, certo? Em vidro, esse tipo de arte aqui, é específica, característica do Império Romano do Oriente, ou do Império Bizantino. Então, o que foi que o imperador Justiniano fez? Ampliou as fronteiras do Império, conquistando territórios até a Península Itálica, ó, aqui, ó, até a Península Itálica, ó, ou seja, ele ampliou as fronteiras do Império até aqui. Olha aqui, ó, aqui vocês têm, ó, não sei se vocês vão dar para ver, ó, conquistas de Justiniano, de verde, ó, tudo isso aqui Justiniano conquistou novamente. Por quê? Vocês se lembram quando o Império Romano do Ocidente caiu? Toda essa região aí estava na mão dos bárbaros, Justiniano, então, ó,
aqui era o reinado dele, quando ele assumiu esse de rosa, e ele aumenta para essa parte de verde aí, ó. Então, o Império Romano do Oriente talvez atingiu seu maior apogeu, sua maior extensão no governo de Justiniano. Se destacou mais no plano interno do que externo, com a criação do corpo do direito civil. Então, Justiniano, ele vai ser mais importante internamente do que externamente. Externamente, vocês viram que ele conquistou, ele aumentou o império, tudo bem, mas o seu legado, que a humanidade mais vai falar, vai discutir, certo? É justamente um conjunto, um livro, na verdade é um livro que ele vai dividir em 4 volumes, onde vai estar falando de todas as leis antigas e novas do Império Romano. São leis antigas e novas, debatidas e discutidas por juristas. E isso é chamado de corpo do direito civil. Talvez seja o maior legado de Justiniano para a humanidade, o corpo do direito civil, ou, como chama em latim, corpus juris civilis. Corpus juris civilis. Nós vamos falar agora, nós vamos detalhar um pouco dessa obra, dessa aqui, a obra que foi talvez a mais importante de Justiniano. Foi uma obra interna. O corpo do direito civil, em latim, ó, é corpus, faltou um S aqui, ó, corpus juris civilis, que é o corpo do direito civil. O corpo do direito civil, turma, é dividido em 4 livros, 4 volumes. Primeiro é Código, que é o conjunto de leis romanas desde o século II. Ou seja, Justiniano mandou o seu jurista pegar as leis romanas desde o século II, do Império Romano do Ocidente, e copiou em um livro, certo? Juntou todas essas leis em um livro, chamado Código. Aí vem outro volume, que é Digesto. O que é o Digesto? É grandes juristas comentando sobre as leis do século II. Ou seja, é o comentário de grandes juristas sobre aquelas leis que foi compilada por Justiniano, no livro chamado Código. O Código Justiniano juntou todas as leis romanas antigas em um livro chamado Código. Aí o próximo livro é o quê? Vários juristas comentando sobre essas leis, que está lá no livro Código. Os comentários estão no livro chamado Digesto. Aí vem o terceiro volume, que é Institutas, princípios fundamentais do direito romano. Aí já são princípios fundamentais do direito romano, já criados por juristas de Justiniano. Certo? Ele cria os princípios fundamentais do direito, lógico que baseado no direito antigo, do romano antigo. E tinha as novelas. As novelas são as novas leis criadas exclusivamente no governo de Justiniano. Então essas novas leis criadas exclusivamente no governo de Justiniano é chamada de novelas, ok? Turma, vocês estão vendo aí a igreja de Santa Sofia, que é uma das maiores obras, uma das maiores construções de Justiniano. Uma das maiores construções de Justiniano. Essa bela obra, a igreja de Santa Sofia. Linda, fantástica. Um dia nós vamos lá, viu? Levar todos vocês lá. Nem que seja na força do pensamento, a gente vai. Certo, turma? Bom, cristianismo oriental. Observe que aqui o cristianismo católico ocidental, que veio lá do Império Romano do Ocidente, vai sofrer influência das religiões orientais, não tem a menor dúvida disso. Eu disse a você que o Império Romano do Oriente, ou o Império Bizantino, vai estar ocupando 2 regiões, o Ocidente e o Oriente, certo? E vai ter influência oriental, mesmo porque Constantinopla foi criado em cima de uma cidade antiga grega chamada de Bizâncio, Então vamos lá. O cristianismo no Império Romano Oriental mesclou, ou seja, misturou com valores culturais locais, adquirindo características próprias, muito diferente do cristianismo ocidental. Então, o cristianismo no Império Romano do Oriente, no Império Bizantino, vai adquirir características próprias. Por que isso? Porque ele vai mesclar com religiões do Oriente. Não vai ser aquele cristianismo católico puro como era do Império Romano do Ocidente. Vai estar misturado, mesclado.
Surgimento das primeiras heresias, movimentos que questionavam os dogmas da Igreja Católica, monofisistas e iconoclastas. Olha, gente, heresias é o ato de se opor à Igreja Católica. Hoje, pouco se usa essa palavra heresia, mas ela não existe, mas pouco se usa. Mas naquela época, o herege, ele discordava de certos dogmas ou discordava de certos ensinamentos da Igreja Católica. Então, o que são dogmas? Dogmas são verdades que a Igreja acredita e não se questiona essa verdade. A Igreja diz: isso é assim e eu acredito, e pronto, não aceita questionamento. Isso é um dogma. Por exemplo, o celibato, que é o padre fazer voto de castidade, não casar, não ter relacionamento. Isso é um dogma da Igreja. Se alguém questionar, essa pessoa é considerada pela Igreja como herege. Então, mas foi no Império Bizantino, lá no Oriente, que começou a surgir as primeiras heresias. Aliás, teve uma heresia, a chamada o arianismo, que surgiu desde o século V, lá no Egito Antigo, na região da Síria, do Egito Antigo. Essa que vai surgir em Constantinopla, no Império Romano do Oriente, essas duas, chamadas de monofisistas e iconoclastas, elas são mais elaboradas, elas vão ser mais organizadas, que nós vamos falar de cada uma delas aqui. Então aí, a heresia dos monofisistas. Então vocês entenderam o que é heresia, não é isso? É o movimento de discordar da Igreja Católica, discordar dos ensinamentos da Igreja Católica, dos dogmas da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, vocês lembram que ela não aceitava nenhuma discordância. A Igreja Católica não aceitava ser questionada. E quando alguém questionava a Igreja Católica, essa pessoa era considerada herege e corria o risco de ser o quê, gente? Presa e condenada à morte pela Inquisição. Então, no movimento, no cristianismo oriental, no Império Romano do Oriente, surgiram duas heresias importantes, os monofisistas e os iconoclastas. Foram essas duas heresias que surgiram no Império Romano do Oriente, que nós vamos falar sobre cada uma delas, certo? Então, os monofisistas. Os adeptos defendiam que Cristo possuía apenas uma natureza divina e espiritual. Negava o dogma da Santa Trindade, da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, os monofisistas, mono quer dizer uma, fisista, forma. Os monofisistas diziam que Cristo só tinha uma natureza divina. Eles diziam que Cristo não era o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo juntos, não. Ou seja, que Cristo não representava a Santíssima Trindade. Cristo só tinha uma natureza divina, certo? Que era o Filho. Certo? Então, essa heresia, porque a igreja prega a Santíssima Trindade, certo? Que Cristo tinha tudo isso em um só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, certo? Eles diziam que Cristo só tinha uma natureza divina e não três. Então, por isso que eles eram chamados de hereges monofisistas, certo? Hereges monofisistas. E tinha os iconoclastas. Os iconoclastas eram aqueles adeptos que não aceitavam a adoração de imagens. Eles começaram a quebrar qualquer tipo de imagens, porque na religião oriental, gente, não se adorava imagens, diferente do cristianismo católico ocidental, que adorava imagens, certo? Então, no cristianismo oriental não há adoração de imagens, e como eles vão ter influência dessas igrejas orientais, eles vão começar a criticar, a questionar a adoração de imagens. Eles vão criar um movimento onde eles vão começar a quebrar imagens, que é chamada de ícones, daí o nome iconoclastas, porque imagens são chamadas também de ícones. Então, seguidores empenhavam-se em destruir imagens, ícones, fato que refletia a forte espiritualidade da religião oriental. Então, o iconoclasta é mais uma heresia que surgiu no Império Romano do Oriente, no Império Bizantino, certo? Onde os adeptos quebravam as imagens de santos, de qualquer representação divina. E isso tudo por influência das igrejas orientais. Ok? Bom, cesaropapismo. O que é isso? Interessante. Cesaropapismo. César, imperador romano. Porque os imperadores romanos do Oriente também eram chamados de César. Eles tinham o mesmo poder dos imperadores romanos do Ocidente. Papismo vem de papa, ou seja, o imperador era César e papa ao mesmo tempo.
Por que isso vai acontecer? Porque vai acontecer um racha na Igreja Católica do Império Romano do Oriente, que a gente vai falar dela nesse instante, certo? Vai haver um racha. A agitação popular provocada pelas heresias levou os imperadores bizantinos a adotarem uma constante política de intervenção nos assuntos eclesiásticos. Ou seja, os imperadores bizantinos, um imperador depois outro, começou a interferir nos assuntos eclesiásticos, ou seja, nos assuntos da Igreja Católica. Por que eles começaram a interferir nos assuntos da Igreja Católica? Por causa da pressão popular, por causa da agitação do povo, por causa dessas duas heresias, certo? Então em detrimento do poder do Papa, certo? Eles iam lá e interferiam. Se o Papa souber, se o Papa mandar, eles iam lá e interferia, mudava alguma coisa, mudava alguma lei, mudava alguma ordem. Eles começaram a tomar frente da Igreja Católica. Daí o nome cesaropapismo, ou seja, o imperador fazendo o papel de Papa, Assuntos eclesiásticos quer dizer assuntos referentes à Igreja Católica. Aí, adotaram uma constante política de intervenção nos assuntos eclesiásticos, que foi chamado de cesaropapismo. Cesaropapismo é o quê? A supremacia do imperador sobre a Igreja Católica. Ou seja, o imperador começou a comandar a Igreja Católica, certo? E o Papa ficava em segundo plano. É por causa disso que vai ter um racha na Igreja Católica. Olha, o grande cisma do Oriente, o grande cisma do Oriente, gente, cisma é ruptura, cisma é racha, ok? Racha da Igreja Católica. Cisma é uma cisão. A Igreja Católica, pela primeira vez, vai ser dividida, certo? Vai ser dividida. A primeira divisão da Igreja Católica não aconteceu com a Reforma Protestante, lá em 1517, não, certo? Que eu acho que ainda vai falar sobre isso, lá no final, a gente vai falar sobre isso. A primeira divisão da Igreja Católica vai acontecer em 1054, com o grande cisma do Oriente. Vamos entender o que foi isso aí. Vamos acompanhar a leitura. Em 1054, patriarca de Constantinopla, o patriarca era como se fosse assim um grande sacerdote, um grande representante da Igreja Católica, é que lá era chamado de patriarca, certo? Era como se fosse, o próprio imperador podia ser seu patriarca, o próprio imperador podia ser o patriarca também, certo? Proclamou a autonomia total da Igreja Oriental, ou seja, em 1054, o patriarca Miguel Celulário disse, a partir de agora, de 1054, a Igreja do Império Romano do Oriente, ela é separada, ela é desvinculada da Igreja Apostólica Católica Romana, quer dizer, da Igreja Católica Apostólica Romana. Ou seja, a partir de agora, de 1054, Miguel Celulário disse, nós temos total autonomia sobre a Igreja do Império Romano do Oriente. Nós não precisamos mais do Papa. A partir de agora, nós vamos andar sozinho, com nossas próprias pernas. Então, a partir daí, de 1054, começou a surgir a Igreja Ortodoxa Grega, que é a Igreja Católica do Oriente, a Igreja Católica Ortodoxa Grega. Aí surgiram duas. Continuou a Igreja Católica Apostólica Romana, sob o comando do Papa, e a Igreja Ortodoxa Grega, sob o comando do imperador, certo? Do patriarca, certo? Total autonomia da Igreja Oriental, acusando o Papa, de se distanciar das pregações originais de Cristo e seus apóstolos. Ou seja, Miguel Celulário disse que estava rompendo com a Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, com o Papa, porque o Papa se distanciava dos ensinamentos de Cristo e de seus apóstolos. Gente, isso já em 1054, século XI. No século XVI e 1500 vai ter esses questionamentos também. Martinho Lutero, João Calvino, Erasmo de Roterdã, John Hus, vai questionar isso, que a igreja vai se desviar dos seus caminhos, ensinado por Cristo, pelos apóstolos. Por isso que vai ter a reforma religiosa lá no século XVI. Esse questionamento já estava sendo feito no século XI, certo? E aqui vocês têm a imagem, ó, 1054, aqui Roma, certo? E o Papa Constantino, Constantinopla, certo? E Roma.
Então vai surgir duas igrejas. Então em 54, o grande cisma do Oriente foi a divisão da Igreja Católica em duas. Em Igreja Católica Apostólica Romana, sob o comando do Papa, Igreja Ortodoxa Grega, sob o comando do Imperador Romano, ou do Patriarca, ou do Imperador do Bizantino, ou do Patriarca do Bizantino, que podia ser a mesma pessoa, ou não. Bom, decadência. A decadência do Império Romano do Oriente, gente, vai começar com o fim do governo de Bizantino. Com o fim do governo bizantino, vai acontecer a decadência do Império Romano Bizantino, do Império Romano do Oriente. Com a retomada do comércio com o Ocidente, Bizâncio foi alvo da ambição dos comerciantes italianos. Vocês lembram? Quando nós estávamos falando das cruzadas, a quarta cruzada, a cruzada dos comerciantes, que foi controlada pelos comerciantes de Gênova e Veneza, ou seja, os comerciantes italianos, eles vão saquear Constantinopla, certo? Porque Constantinopla já era motivo de inveja. Constantinopla era tão desenvolvida, tão autossuficiente, que causava inveja em muitos países europeus, em muitas cidades europeias. Então começou a ser alvo de busca, da ambição, da inveja de muitos comerciantes europeus. E ela vai ser saqueada em 1453, certo? Pelos turcos otomanos. Só que antes disso, muitos países, muitas cidades iam lá e invadiam Constantinopla, pegava parte de sua riqueza. Entre essas cidades estão as cidades italianas de Gênova e Veneza. Territórios sendo invadidos por árabes e bárbaros, assim como aconteceu com o Império Romano do Ocidente, que o território começou a ser invadido por bárbaros. Só que aqui no Império Romano do Oriente, além dos bárbaros e dos próprios europeus, vai também ser invadido pelos árabes, que a gente vai falar sobre ele depois. Em 1453, os turcos otomanos deram o golpe final e invadiram Constantinopla, pondo fim ao Império Romano do Oriente. Em 1453, os turcos otomanos invadiram Constantinopla e acabaram com o Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino. Esses turcos otomanos são hoje, os turcos são hoje, onde hoje está a Turquia, que a Turquia se localiza justamente onde era o Império Romano do Oriente, onde era Istambul, é como se fosse a antiga Constantinopla, ok? Bom, com isso, gente, a gente encerra o assunto. Só que antes eu quero falar uma coisa. No governo de Justiniano também só teve uma revolta, foi o principal governante, que eu não mencionei aqui, mas estou lembrando agora. Foi a chamada Revolta de Nica. A Revolta de Nica foi uma revolta que aconteceu onde, naquelas arenas que tinha na Roma Antiga, arenas de espetáculos e tudo, onde gladiadores lutavam, tinha corridas de carroças, de bigas, no Império Romano do Oriente também tinha isso, certo? E numa dessas corridas, um cara foi dado como ganhador, só que o povo discordou dessa vitória, achou que teve fraude, treta, e o povo começou a gritar, gritar Nica, Nica, quer dizer vitória, e com isso esses protestos se espalhou para a rua. Isso já mostra a decadência do Império Romano, isso foi para as ruas, o povo protestando, e entrou para a história com a Revolta de Nica. Isso já mostra a insatisfação popular contra o governo do Império Bizantino, que já estava no final, principalmente o governo Justiniano. Ok, turma? Turma, então paramos por aí, o Império Romano do Oriente, depois a gente vai ver civilização árabe, certo, turma? Valeu, até a próxima, se Deus quiser.